39, versículo 1. Hoje nós vamos terminar uma série chamada Soberania de Deus e Responsabilidade Humana. Eu confesso para vocês que eu estou com o coração muito apertado em terminar essa série, porque existem tantas coisas para falar, mas eu acredito que Deus falou muito nesse tempo ao nosso coração. Amém, gente? Quem é que tem sido abençoado por essas palavras no domingo? Se você talvez fala, pastor, eu ouvi hoje, queria ouvir as outras. É só você ir lá no Spotify da Família Alicerce ou no YouTube, você vai digitar Família Alicerce, Soberania de Deus, Responsabilidade Humana. Vai aparecer todas as mensagens que nós pregamos lá. Falamos sobre Jeremias, falamos sobre Jó, falamos sobre Abraão, falamos sobre José, falamos sobre Ló, falamos sobre Noemi e Ruth, falamos sobre Jesus Cristo na Cristologia e hoje eu quero finalizar com vocês com um tema: Ele já sabia. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: Ele já sabia. Vira para o outro lado e fala assim: Ele já sabia. Glória a Deus. Vamos então, família. Salmo 139, versículo 1. Eu vou ler na versão NVI. Introdução do texto para o mestre de música, Davídico. Um salmo. Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e ele está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Versículo 11, verso na verdade 11. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são para mim preciosos os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos,
porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Pai, eu te peço, nos dê o espírito de sabedoria e revelação no teu conhecimento. Aquieta a nossa alma, Jesus. Faz o nosso coração ouvir a tua voz, ouvir as tuas verdades. Nós te damos graça no teu nome. Amém e amém. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Peço que você redobre. Se você está anotando papel e caneta na mão, te dou um conselho. Se você quiser sempre fluir um pouco mais em Deus, aprenda a anotar, a escrever algumas coisas que Deus fala com você. A gente tem manias de esquecer coisas que o céu está declarando sobre nós. Eu tenho cadernos na minha casa de anos atrás, que eu escrevia durante o culto. E quando eu leio eles hoje, eu vejo que muita coisa se cumpriu e o Senhor fez. Então, faça isso, talvez no seu celular, na sua mente, mas não perca o que Deus vai fazer aqui. Como eu disse, chegamos ao final dessa série. Quando nós falamos da soberania de Deus, você que nos visita, para você entender. A palavra soberania, Deus soberano, vem de um termo do latim superanos, é um Deus que está acima de tudo. É um Deus que é todo poderoso. A palavra é aquele que tem o sim e o amém. A palavra é sobre aquele que, por mais que nós olhamos para o mundo e vemos que o mundo está uma bagunça, nós podemos dizer, ele ainda está no controle, porque Deus, ele é além do que nós estamos vendo. Por isso que quando nós pregamos a primeira palavra da soberania de Deus, nós falamos sobre Jeremias 18, que o oleiro, ele estava fazendo um vaso, e quando o oleiro estava formando o vaso, a Bíblia vai dizer que o vaso se estragou, se desconfigurou nas mãos do oleiro. Então, fala de quê? Deus vai falar a Israel, assim não é com você? Eu tenho vocês nas minhas mãos, eu posso refazer vocês, mas para refazer, porque Ele é soberano, você precisa estar nas mãos de Deus. Tem muita gente que quer viver os projetos, os propósitos de Deus, mas não quer se colocar nas mãos de Deus. Não quer viver essa responsabilidade. Por que a soberania de Deus? Porque muita gente vai dizer, Deus está no controle. Mas tem muita gente que é irresponsável dentro desse controle de Deus. Como assim? Se Deus quer te levar para um lugar, na soberania dele, no controle, no comando, você quer viver outro lugar. Nós falamos de pessoas como Ló, por exemplo, que decidiu ir para onde? Para Sodoma. E em Sodoma, ele escolheu um caminho que a sua esposa virou estátua de sal. As suas filhas cometeram um pecado com ele que gerou uma geração, uma nação moabita. Isso está falando de quê? Irresponsabilidades, muitas das vezes do homem, mas até nesse meio, Deus é tão soberano que a graça dele não aprova pecado, mas ele faz com que o nosso pecado seja tão pequeno, através do teu poder redentor, que ele mostra ainda algo além do que ele tem para fazer. Então preste bem atenção, Deus está no controle, mas qual é a minha e a sua responsabilidade? Pastor Gilberlan, na terça-feira, falou de uma forma bem concreta, direta, pedagógica,
sobre ao nosso coração, falando sobre que Deus tem palavras de decreto ao nosso coração, sim. Não foi isso que nós ouvimos? Mas ele, por exemplo, falou, Jesus disse para Pedro, Pedro, vai no lago, você vai chegar lá e você vai pegar um peixe. Dentro da boca do peixe tem uma moeda. A soberania de Deus é colocar a moeda dentro da boca do peixe. A responsabilidade de Pedro é ir pescar. Então Deus está chamando uma geração responsável. Só que eu quero fazer você pensar junto comigo, porque Deus sabe. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Deus sabe? Ele sabe algumas coisas? Ele sabe quase tudo? Ele sabe o que está acontecendo agora, mas espera amanhã acontecer para descobrir o que terá amanhã? Deus conhece completamente aquilo que foi, aquilo que é e aquilo que ainda será? O Salmo 139 nos apresenta um Deus diante do qual não existe informação nova. O Salmo 139, nós descobrimos que Deus sabe. Nós somos surpreendidos por notícias. Deus, ele conhece toda a notícia. Nós, muitas das vezes, estamos esperando o amanhã. Deus já vive no amanhã. Então, quando nós olhamos para isso, o Salmo 139, ele se torna uma canção sobre o Deus eterno. Gente, preste bem atenção. Existem 3 atributos de Deus muito conhecidos. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Na escola de fundamento a gente fala muito sobre isso, na aula Conhecendo o Nosso Deus, que esses atributos que são somente de Deus revelam o caráter divino, revela de fato quem ele é. E o Salmo 139, ele vai trazer esses três atributos de Deus intrínsecos nesse texto. Porque salmos eram canções. Por exemplo, nós hoje, por conta da organização literária, nós falamos Salmo 130, capítulo 139, versículo 1. Mas, na verdade, o Salmo era uma canção. Eu chegava para o Dani e falava, Dani, vamos cantar Salmo 139, verso, porque canções têm versos. Então, vamos cantar versos 1. E eu poderia cantar, Senhor. Aí já lembraram lá mais antigo que eu. Oi? Aí te apena. Senhor, e me conheces. Uma mais atual, né? Quebrantar o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Aleluia. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Então, Salmo é uma canção. Hoje nós vamos cantar uma canção da soberania de um Deus infinito. Hoje eu preciso trazer à mente de vocês que existe um Deus muito maior do que nossa consciência humana pode compreender e suportar. Por exemplo, se você pega
Salmo 139, do verso 1 ao 7, está falando da onisciência. A palavra oni significa todo. Está dizendo que ele é todo ciente, ele tem toda a ciência, ele conhece o que nós não conhecemos, ele conhece o antes, o durante e o depois. Então o Salmo está dizendo de 1 a 7, Senhor, tu me sondas e me conheces. Depois, quando nós pegamos do versículo 7 ao 12, está falando da onipresença. Ele está falando assim: como poderei eu fugir da presença do Senhor? Ele é todo presente, Ele está em todos os lugares, Ele está sentado no globo da terra e Ele tem o governo. Então não dá para fugir da presença do Senhor. O salmista vai falar: se eu fizer a minha cama no lugar mais alto, ou se eu fizer lá na sepultura, ou se eu for lá para o meio do mar, lá também o Senhor estaria, porque o Senhor está em todos os lugares. Só que logo depois ele vai falar do verso 13 ao 18, ele vai falar sobre o poder. Ele é todo poderoso. Nós cantamos aqui hoje, tu és poderoso. E quando nós cantamos, nós precisamos entender, porque ele está falando bem assim: tu criaste, tu me teceste no ventre da minha mãe. E ele vai fazer de forma especial e admirável. Ô gente, quando a gente entende os decretos de Deus, a gente para de ficar dependendo de curtida dos outros no WhatsApp, no Instagram, né? Porque, eu vou postar uma foto, ninguém... Querido, eu tenho um Deus que disse, Mariana, que eu sou especial e admirável. Por isso que a Patrícia me quis. Por isso que a Raquel te quis, Wallace. Né? Mesmo a gente com essa carcaça, às vezes, Deus especial e admirável. Ele é poderoso. Davi está falando bem assim: quando eu ainda era um embrião, ele está falando do processo de espermatozoide para embrião, para um feto, até que eu cheguei um bebê, até que eu me tornei adulto. Ele está falando bem assim: Deus já sabia de tudo, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Então, nós estamos falando, o Salmo está trazendo para nós, e eu fiz questão de ler todo, a soberania de Deus. O que eu faço mediante a soberania de Deus? Sabe qual é a minha resposta? Eu adoro o nome de Jesus Cristo. Porque, gente, muitas das vezes, a gente, preste bem atenção, a gente tem busca por pessoas. A gente olha, e talvez existe admiradores aqui da ciência, do conhecimento. Cara, a gente pode olhar para tantos homens: Platão, Aristóteles, Sócrates, Gamaliel, tantos reis. Todos esses homens, eles foram inteligentes e a história honrou esses homens, mas eu conheço um Deus que é a própria inteligência. Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, e o que eu faço mediante isso? Eu adoro o nome de Jesus Cristo. Sabe qual é a minha responsabilidade? É adorar o nome de Jesus. Sabe o que o salmista está dizendo? Senhor, tu me conheces. E eu, por te conhecer, eu te adoro. Vamos lá, vocês estão comigo? Porque depois que a gente aprende a contemplar Deus, o salmista ele começa a dizer assim no versículo 1: Senhor, tu me sondas. E quando a gente pega a palavra sonda, talvez você vai lembrar da sonda do hospital. Mas eu quero te lembrar da sonda quando o engenheiro precisa, num terreno, construir um prédio e ele vai lançar uma sonda no solo. Por quê? Porque o que ao olho nu dele ele está vendo é uma terra que é muito boa para construir, mas o que ele precisa olhar através da sonda é que se naquele ambiente tem rochas, tem areia, tem argila, se consegue descer o alicerce. Sabe o que Davi está falando? O Senhor me sonda. O Senhor conhece as profundezas que ninguém conhece. Quem era Davi, gente?
Eu te conecto na história. Semana passada nós falamos sobre Ruth e Noemi. Ruth foi alguém que foi agraciada e conseguiu, mesmo sendo moabita, ser resgatada por Boaz e fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Só que Ruth, a Bíblia vai dizer que quando ela casa com Boaz, ela gera um homem chamado Obed, um filho. Obed, depois ele tem um filho chamado quem? Jessé. Depois, Jessé vai ter um filho chamado Davi. Mas Boaz foi o resgatador, não foi, gente? E quem foi a mãe de Boaz? A Bíblia vai dizer Raabe. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, tu me conheces. É sério que o Senhor quer fazer um prédio aqui mesmo? Olha a minha história, Senhor. Olha da onde eu vim. Olha a construção. Mas eu conheço um Deus que é especialista em histórias impossíveis, para trazer o seu possível, o seu milagre e dizer assim, não é pelo que você faz, é pelo que eu faço, não é pelo que você já escreveu, é pelo que eu estou apagando e eu quero escrever, só confie na minha soberania. Sabe, Davi está falando, Senhor, som do meu terreno. Você é soberano, Deus, o Senhor me conhece. O salmista, ele está falando logo depois assim, tu me conheces. Sabe o que eu imagino a cabeça de Davi? Eu tenho tantas coisas, só que quando tu me conheces, eu te conheço. E eu sei que nenhum gigante é páreo para o Senhor. Por isso que quando ele vai enfrentar Golias, Davi ele não vai na autoridade do teu nome, nem da funda e nem na pedra. Davi agora ele olha e fala bem assim, enquanto você vem a mim com espada e lança, eu vou contra ti, Golias, no nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que ele está dizendo? Tu me conheces. Gente, deixa eu te falar algo sobre o conhecimento de Deus. Tem hora que tem gente que fala, Senhor, o Senhor me conhece. Você se relaciona com Deus? Deus é poderoso, Ele te conhece por inteiro, por inteiro. Mas você se permite ter um relacionamento com esse Deus? Pastor, então Deus precisa do meu relacionamento para me conhecer? Não, querido, eu estou te falando, Ele já te conhece. Mas o que eu estou te falando é que quando Davi fala, tu me conheces, Davi também está trazendo uma conotação, tu me conheces porque eu me relaciono contigo, tu me conheces porque o Senhor pode sondar a minha terra, tu me conheces porque diante da tua soberania, eu sou responsável em dizer, Senhor, eu não carrego tudo, mas eu quero carregar o teu nome. Deixa eu te falar uma coisa, querido, quando nós conhecemos esse Deus que nós adoramos, nós vivemos uma vida além do que os nossos olhos enxergam. Então, Senhor, tu me sondas e me conhece. Ele está dizendo, então, Deus, pode me conhecer profundamente. Revele o que existe em mim e conduza-me. Deixa eu te falar o que significa a onisciência de Deus para você. Como você tem parado para olhar sobre esse Deus que tem todo o conhecimento? Ei, vamos lá, gente. Nós precisamos hoje gerar um entendimento muito maior do que nós temos até hoje sobre conhecer Deus. Porque tem muita gente que acha que conhece Deus, mas só tem informação sobre Deus. Tem muita gente que acha que conhece a soberania de Deus, mas só tem vislumbres desse lugar. Então, quando ele está dizendo assim, Senhor, o Senhor pode me examinar, ele está dizendo assim, que ele se permite viver nesse lugar. Porque, gente, preste bem atenção no que eu te falo. Nós vivemos num tempo onde eu fiz questão de começar essa série dizendo, por que existe guerra? Por que existe catástrofes? Por que existe pandemias? Por que existe dor? Por que existe sofrimento? São questionamentos que a filosofia do mal coloca como um problema, né? E que parece que um Deus está distante, né, de tudo isso. Se Deus é bom, poderoso, conhece tudo, como explicar a existência do sofrimento? Já parou para pensar nisso?
Como eu explico a existência? Podemos ir para o Éden, falar que foi lá por conta do pecado do homem que tudo começou em responsabilidade de Adão. Sim, podemos, é plausível. Mas muitas coisas que nós estamos perguntando a Deus, nós não teremos respostas. Jó aprendeu isso da pior forma. Porque Jó capítulo 38, a Bíblia vai dizer que depois de tanto Jó perguntar, Deus olhou para Jó e falou bem assim: agora eu vou falar contigo. Aparece no meio do redemoinho. Ah, é, Jó? Você tem conhecimento? Versículo 2, ele vai usar a palavra, conhecimento. Usa as palavras sem... Porque muitas das vezes, gente, a gente quer conhecer as coisas, mas a gente não quer conhecer a Deus. A gente quer saber o porquê da guerra, mas nós não queremos saber quem Deus é no meio da guerra. Nós queremos saber o porquê da pandemia que aconteceu, mas nós não perguntamos: Senhor, qual é a tua manifestação em meio à pandemia? Tem hora que eu me pergunto e eu estou orando, eu falo: Senhor, será que o povo tem aprendido a te conhecer? Será que se vir outra pandemia que não venha em nome de Jesus? Mas será que nós entendemos o recado do céu, gente? Porque muitas perguntas não foram respondidas. Mas Deus se revelou a muita gente. Deus se revelou numa nação. Querido, Deus se revelou na minha casa. O período da pandemia foi a época não pelo sofrimento, mas foi a época aonde mais eu mergulhei nas Escrituras. Porque eu falei: Senhor, eu entendi. Mais do que procurar a resposta do que está acontecendo, eu preciso te conhecer, porque o Senhor é além do sofrimento. Gente, o que se compara uma pergunta com aquele que tem todas as respostas, mas ele não vai dar a resposta no tempo que a gente quer. A gente fala que Deus é Pai, sim ou não? A Bíblia diz: Pai nosso. Mas eu faço uma pergunta para os pais aqui, eu me incluo. Tem pergunta dos filhos que nós não respondemos, sim ou não? Tem umas outras que a gente tenta responder, mas às vezes a falta de maturidade deles não gera uma compreensão, não gera, sabe, esse conhecimento. Então tem coisas que eles vão aprender caminhando junto com os pais, até que daqui a pouco eles: opa, eu entendi. Lá atrás eu não entendia, mas hoje eu estou entendendo. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ele é como um pai. Ele não precisa te dar todas as respostas, você só precisa aprender a caminhar com Ele. Você só precisa dizer: Senhor, Tu me sondas e me conhece. Deus conhece, querido, todas as coisas. Ei, preste bem atenção. A cruz é a soberania e a responsabilidade de Deus. Como assim, pastor? Atos 2:23, eu vejo isso muito claro. Porque está falando assim, que Atos 2:23, Jesus foi morto, foi entregue, Pedro pregando, este homem foi entregue por propósito determinado e presciência de... Sabe o que está falando? Antes da ciência existir, antes de tudo existir, já existia um propósito. E o propósito era que ele seria morto. Só que vai dizer: a responsabilidade de vocês, sabe qual foi? Com a ajuda de homens transgressores da lei, o mataram pregando na cruz. Sabe o que eu enxergo aqui? Eu enxergo para o próprio Jesus. Ele teve que se encaixar em algo chamado tempo de Deus. Porque preste bem atenção, lá em Mateus 26, nós vamos ler Jesus no jardim do sofrimento, suando sangue. Jesus vai falar bem assim: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, mas contudo seja feita. Sabe o que Jesus está falando? Eu sei do teu propósito, eu sei da tua presciência, mas se der, Deus, afasta. Mas
contudo, seja feito o teu propósito sobre a minha vida. Porque, gente, quando nós não confiamos em Deus, preste bem atenção no que eu vou te falar, a gente tenta dar jeito para ajudar Deus. Eu quero voltar numa história para você entender o que eu estou te falando. Quando nós não confiamos em Deus, nós tentamos dar jeito, arrumar um jeito para ajudar a Deus. Falei de manhã, antes de eu citar a história bíblica, eu li um livro chamado Segredos do Lugar Secreto e tento todos os anos ler esse livro. São 50 segredos. O Bob Sorge, ele é um escritor americano, que ele consegue falar simplesmente 40 minutos por dia. Porque ele foi acometido de uma doença do qual ele começa a falar, daqui a pouco ele perde a voz. E ele entendeu, Senhor, se minha voz está indo embora, a minha mão pode escrever livros. E ele começou a escrever muitos livros. Em um desses livros, ele fala um dos segredos, o segredo do plano A. E quando eu comecei a ler isso, eu falei bem assim, meu Deus, segredo do plano A, que trem é esse? E ele vai começar a escrever, quem confia em Deus não tem plano B, não tem plano C. O plano sempre é Jesus Cristo. Porque a gente tem mania de ter os nossos planos, sim ou não, gente? E eu não estou falando que na vida você não pode ter seus planos. Eu só estou te dizendo uma coisa. Tem hora que Deus ele quer nos provar para algo maior. Hoje de manhã eu lembrava, e eu falo isso de forma aberta aqui para vocês. Eu me lembro que no início dessa igreja, em 2023, nós estávamos fluindo e Deus tinha dado uma palavra para nós, de que nós iríamos crescer, mesmo que não se tivesse dinheiro, nós tínhamos uma palavra e nós caminhamos. Só que chegou uma época que tudo ficou muito apertado. E que um dia eu cheguei, olhei e falei bem assim, as irmãs do financeiro falaram, pastor, não tem o dinheiro para pagar o aluguel. E nesse dia eu falei, meu Deus, a vontade é usar os planos. E eu me lembro que eu vim para o culto, gente. E eu falei bem assim, eu vou ser bem sincero hoje para a igreja, falar, irmãos, ofertem hoje. Entregue seus dízimos, porque nós temos que pagar o aluguel. E Deus falou bem assim, toma vergonha. Vocês não têm plano B e C, só existe o plano A. E eu me lembro até hoje que chegou um casal que estão até hoje nessa igreja. No final do culto, eles chegaram para mim e falaram, pastor, foi difícil entrar nesse culto. Nós estávamos há um tempo sem congregar. E quando nós entramos aqui, uma das coisas que eu falei com meu esposo nós só vamos congregar aqui se as nossas crianças gostarem da salinha. E que é difícil gostar. E eu me lembro que quando as crianças desceram totalmente animadas, que foi uma bênção. E a mãe me perguntou, mas pai, o que tem lá em cima que eles desceram tão animados? E eu fiquei com vergonha, porque não tinha nada. Não era uma casa muito engraçada, até tinha teto, mas as paredes eram feias, o chão, era tudo muito feio, tudo muito feio. Igual está lá agora e nós vamos ter que reformar. Preste bem atenção. E aquele dia eu falei, Senhor, o Senhor falou do plano para a gente, que tem um plano. Eu lembro até hoje, fui para a casa do pastor Wallace aqui do lado, quando ele morava aqui, para conversar uma situação com ele. E daqui a pouco, essa família me mandou uma mensagem, pastor, manda o Pix da igreja. Querido, quando no outro dia eu acordei, a Casey lá do financeiro me falou, pastor, você conhece tal casal? Eu falei, eles foram ontem no culto. Pastor, eles mandaram exatamente o valor do aluguel que a gente precisa pagar amanhã. Quando eu ouvi isso, eu falei bem assim, Senhor, eu não vou mais arrumar plano B, plano C. O Senhor é o nosso plano. Se o Senhor tem uma palavra, as coisas vão acontecer. Se o Senhor tem uma palavra, nós não somos sustentados pelo tanto de dígitos que temos na conta bancária. Nós somos sustentados pela tua voz. Sabe o que eu estou te falando? Quando nós não confiamos, nós tentamos dar ajuda para Deus. Lembra da história de Abraão? A Bíblia vai dizer que Deus libera uma palavra para Abraão. Abraão,
Sua geração vai ser bendita. Você vai ter filho, Abraão. Sara ri, porque Sara já era velha. A Bíblia vai dizer, porque sabe qual é o nosso problema quando nós não confiamos em Deus? Enquanto Deus está vendo uma grande nação em nós, nós estamos enxergando ainda esterilidade. Nós estamos enxergando ainda, sabe, um ventre seco. E quando Sara, Abraão recebe essa palavra, passa-se o tempo. Sara fala bem assim: Abraão, faz o seguinte, Gênesis 16, versículo de 1 a 4. Pega a serva Agar, a escrava. Tem relação com ela, você vai ter um filho com ela, e esse é o filho e tal. Só que, quando ela tenta dar ajuda a Deus, ela começa a enfrentar os seus problemas. Sabe, muito problema que a gente enfrenta é por conta de questões que nós tentamos dar ajuda para Deus ao invés de confiar no Senhor. Ao invés de esperar um pouco. Sabe relacionamento? Pessoa que termina um relacionamento e às vezes eu converso e falo: terminou? Terminei. Ah, não, tô bem. Eu falo bem assim: você só colocou um band-aid em cima da ferida. Tira o band-aid daqui a uns dias que você vai ver que vai estar infeccionado. Aí sabe o que ela faz? Mais do que um band-aid, ela daqui a pouco começa a procurar outras pessoas. Por quê? Já quer rapidamente, preencher um vazio que é do tamanho de Deus, e ela quer colocar do tamanho de um homem ou de uma mulher. Então você tenta dar ajuda para Deus e muitas das vezes está vivendo os seus problemas. Quando achamos que Deus esqueceu o futuro, nós começamos a criar atalhos para o presente, gente. Deixa os atalhos hoje, amém? Porque daqui a pouco nasce Ismael. Quando nasce Ismael, a Bíblia vai dizer em Gênesis 21. Logo depois nasce quem? Isaac. Gênesis 21, versículo 12 a 13. Você pode ver isso na sua Bíblia. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Um dia, Isaac, que era o filho da promessa, ele estava para ser desmamado. Ismael já grandinho. Ismael olhando para Isaac. Eu imagino a resenha. Pô, Isaac, mamando ainda, Isaac. Pelo amor de... E a Bíblia diz que ele ria de Isaac. Ah, tá no peitinho da mamãe, né? Eu estou conjecturando para você entender. Olha o problema. Sara olha e fala bem assim: Abraão, manda essa mulher, esse menino embora. Logo Deus aparece, porque Deus é soberano, amém? Por mais que o problema venha, Deus, ele é soberano. E Deus aparece e fala bem assim: Abraão, ouve Sara. Pode mandar a mulher embora. Pode mandar o menino embora. Pode confiar, porque a descendência que eu tenho para você é através de Isaac. Mas no versículo 13 ele vai dizer assim: mesmo assim eu vou honrar o filho da escrava e farei dele também uma descendência sua. Então ele está dizendo o quê? Que mesmo assim eu vou honrar. Ismael e Agar vão para o deserto. Daqui a pouco falta o que no deserto? Água. Daqui a pouco Agar, ela deixa o menino debaixo de uma árvore. E a Bíblia vai dizer que, como num tiro de flecha distante, ela fala: eu não quero ver esse menino morrer. E a soberania de Deus aparece. Um anjo aparece. Um anjo aponta uma fonte para Ismael aquele dia, comprovando uma palavra. Por mais que o atalho foi buscado por Sara, Agar, eu também estou cuidando de vocês. Vocês estão entendendo? Passaram-se 90 anos depois. Quantos anos? Décadas se passaram. Veio quem? Porque o Deus de Abraão, Isaac e o Deus de Jacó tem um filho chamado José, Gênesis 37. José tem sonhos, você conhece a história, e quando ele sonha, a Bíblia vai dizer que seus irmãos se ofendem com isso, e logo depois eles tramam, e eles pegam José e lançam José num poço. A Bíblia vai dizer que eles lançam no poço sem comida e sem água. Se José foi lançado ali, José foi machucado, José estava muitas das vezes, a gente não sabe os dias, mas ele provavelmente estava sem comida, em um estado de desnutrição, mas naquele tempo a Bíblia vai dizer, preste atenção, que enquanto eles pensavam em matar José, José estava na soberania de Deus. A Bíblia vai dizer que, capítulo 37, versículo 25,
que veio uma caravana de ismaelitas. Qual era a caravana? De ismaelitas. A Bíblia vai dizer que aquele dia, os irmãos de José venderam ele por 20 moedas para uma nação que lá atrás foi considerada a nação excluída, a nação que tinha rixa, porque imagina a nação de Israel olhando para a nação de Ismael, dizendo assim: ah, esse povo aí é o povo do jeitinho, é o povo que tentou ajudar Deus. Só que agora não, Deus está dizendo assim: na minha soberania eu uso Ismael, tanto Israel. Deus não faz acepção de pessoa. E naquele dia Gileade tinha bálsamos de cura. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Jeremias capítulo 8, versículo 22. Existia o que em Gileade? Bálsamo. E a Bíblia vai dizer que eles carregavam. Não há bálsamo em Gileade, não há médico lá. Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Sabe o que Deus está dizendo, José? Eu te levo para o Egito primeiro, resolvendo a sua relação com seus irmãos ismaelitas, porque ninguém continua vivendo na soberania de Deus sem perdoar pessoas. Mas José, também eu te levo curado para ser alguém que vai cumprir o propósito de Deus. Sabe o que Deus está falando para José? José, tem médico em Gileade. Ah, querido, sabe de uma coisa? Eu entendo o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. O que Ele está falando para mim e para você? Nós precisamos de novo aprender a confiar na soberania do Senhor. Ei, preste bem atenção. Ei, nós falamos nessa série inteira. Por isso que eu disse que o tema da palavra é: Ele sabia, vocês esqueceram. Ele já sabia. Ele já sabia que José ia passar por isso. Ele já sabia que Jeremias entrou na casa do oleiro. Ele já sabia que José entraria numa cisterna. Ele já sabia que Abraão sairia sem mapa até encontrar a própria revelação de Deus. Ele sabia que Ló escolheria Sodoma. Ele sabia que Noemi sairia com seu esposo Elimeleque, iria para Moabe, iria morrer os filhos, mas queria voltar com Ruth. Deus não é pego de surpresa. Sabe o que eu e você precisamos? Senhor, tu me sondas e me conhece, provas os meus caminhos. Senhor, se o Senhor me sondas e me conhece, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero ir além, Senhor. Eu quero não ter informação do Senhor, porque preste bem atenção, preste bem atenção. Ele sabia. Quando Davi cantava para as ovelhas, ele sabia o dia que Ruth entrou no campo de Boaz, e para ela era por acaso, mas Deus já sabia. Preste bem atenção, querido. Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Por que nascido de mulher? Para dizer assim, que Deus já sabia de tudo que precisava. O homem iria pecar, o homem iria errar, e para que o remidor pudesse, na verdade, resgatar essa nação, ele teria que também fazer o processo de nascer de uma mulher, se tornar homem, entrar debaixo da lei. E o próximo versículo vai dizer, versículo 5, vai dizer que, vamos lá, vocês estão aí comigo? Versículo 5 vai dizer: família alicerce, a fim de redimir o que estavam sob, porque recebemos a adoção. Sabe o que eu imagino na história de Jesus? Parecia que ia dar ruim na história de Jesus. O que Davi está falando, você me conhece, é porque, Deus, é sério mesmo, essa história vai ter um final feliz? Porque, gente, quando a gente vai olhando para os dias cinzentos, os problemas, questões vêm na mente, sim ou não? Mas Deus está falando bem assim: quando chegou a plenitude está falando do tempo certo, amém? Ele enviou Jesus.
Sabe o que eu creio? Que quando chega o tempo certo de Deus, Ele começa a trazer sobre nós a verdade de um tempo para dizer assim: eu não perdi o controle. Só que muitas das vezes a gente está num pensamento, e preste bem atenção, sobre alguém que quer só saber de coisas que vão acontecer. E Deus está falando bem assim: eu quero que você me conheça. O Deus que não quer te falar o que vai acontecer, mas o Deus que quer estar com você quando as coisas acontecerem. Porque, gente, se Deus falasse para José que teria cisterna, que teria traição dos seus irmãos, se Deus falasse para Jó que teria perda de filhos, você acha que Jó entraria? Você acha que eu entraria? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Ele é o controle de todas as coisas. Vou te dar uma analogia. Às vezes a gente está numa estrada e quando você olha, você só vê a curva, né? Você não consegue ver, você está dirigindo, você está assim, você vê aquela curva. Enquanto você só vê a curva, Deus está vendo a estrada inteira. Enquanto você só enxerga o que o GPS está te mostrando, Deus já está lá no seu destino te esperando. Porque, querido, preste bem atenção. Hoje eu estou falando de um Deus que é muito maior do que os nossos pensamentos. Salmo 90, o salmista vai cantar no versículo 2. Salmo 92, ele vai falar: antes de nascerem os montes, de criastes a terra e o mundo, de eternidade, tu és Deus. Ele está falando assim: Ele é além do tempo, porque Ele é antes, Ele é durante, Ele é depois, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o relojoeiro que não jogou o relógio fora. Como assim, pastor? Hoje no mundo existem os cristãos, mas existem os ateus que não acreditam na existência de Deus. Mas existe os deístas. O que é isso? Deísmo são aqueles que acreditam em Deus. Acredita que Deus criou o universo, as leis da natureza, mas eles acreditam que Deus criou e largou. É como, por exemplo, um Deus que fabrica relógio. Antigamente os relógios eles eram fabricados como? Tinham-se uma mola e colocava-se uma corda. E falava bem assim: vamos dar corda. Para muitas pessoas, Deus é como alguém que criou um relógio e falou bem assim: eu estou dando corda e vai, agora você se vira. Mas eu vim aqui para te falar que não. O nosso Deus é alguém que criou o tempo, que criou as estações, que criou as órbitas planetárias, que sabe de todo o tempo e que diz assim: eu não criei o relógio e joguei para alguém, o relógio ainda está no meu pulso e eu sei que horas são, eu sei da sua vida, eu te sondo, eu te conheço, eu conheço os seus caminhos, eu sei quando você se deita, quando você levanta, eu sei quando as palavras não chegaram na sua língua, quando os pensamentos não chegaram na sua mente. Ele está dizendo: eu sei tudo sobre você. Por que não adorar esse Deus? Por que não viver com esse Deus? Querido, por que nós vivemos nas nossas questões? Por que nós vivemos muitas das vezes: ai, eu estou chateado com fulano, eu estou chateado com o Bertano, eu estou chateado com a igreja, eu estou chateado. Querido, a gente tem um Deus tão poderoso, que não perdeu o tempo, que não perdeu a hora. Ele sabe de tudo e Ele está dizendo para mim e para você: não está demorando, porque ainda eu não terminei a obra. O problema é que nós estamos num tempo chamado iFood, que tudo é assim, apesar que está no iFood demorando agora as coisas, mas é assim. Nós queremos pedir de casa, nós queremos estar no sofá, e Deus está dizendo assim: vocês só precisam entender que em meio a esse emaranhado, gente, tem alguém como eu que às vezes olha para o céu e fala: Senhor, tá tudo bagunçado. Tem alguém, gente, que tem dia que você acorda e você fala bem assim: eu tô vendo uma bagunça, Deus. Só que quando eu olho para Ele, eu vejo assim:
Ele é além de mim. Eu me lembro de uma história, para a gente encerrar, que eu ouvi de um menino que sempre ficava sentado aos pés da sua avó, e ela era tecelã, né? E ele sempre via ela fazendo, bordando, construindo. E o menino ficava olhando, falando: avó, eu olho daqui de baixo e só vejo um monte de fio, um monte de nó, um monte de corda. E a avó falou bem assim: é, meu filho, mas vovó está fazendo, ela está costurando. E um dia o menino chegou de novo: vó, de novo, eu só vejo isso. A avó falou bem assim: meu filho, você precisa só mudar de posição. Porque quando você olha de baixo para cima, você está olhando um emaranhado. Vem daqui. Vem no colo da vovó e olha de cima para baixo. E quando o menino no colo da avó, ele olha de cima para baixo, ele vê um desenho. Ele vê algo sendo construído, mas de baixo para cima ele não conseguia enxergar. Sabe o que Deus está te falando nessa noite? Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios capítulo 2, verso 6. Ele nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que ele está falando? Você só precisa estar no colo do Deus poderoso para enxergar que o que ele está construindo não está bagunçado, não está fora do controle. Ele está dizendo: eu olho de cima, eu olho o que o homem não vê, eu olho o que a mulher não vê. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: Ele continua bordando, Ele é o grande tecelão da nossa vida. Mas eu quero te falar uma coisa: quando tudo estiver dando errado na sua vida, você vai falar: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu me conheces desde quando eu era um embrião, quando os meus ossos não eram formados. Todos os meus dias estão contados no Teu livro. Sabe o que o salmista vai dizer? Que tal conhecimento era demais para ele. Ele estava dizendo: Deus, eu não estou entendendo. É muita informação do que o Senhor está falando. É o Senhor que está no mar, é o Senhor que está lá embaixo, é o Senhor que está em todos os lugares. E ele fala: tal conhecimento é grande demais. Por isso, deixa eu te falar uma coisa: ao invés de ficar procurando resposta para o que Deus está fazendo, procure o Deus que é dono de maior e de qualquer resposta. Ao invés de te dar resposta, Ele quer te dar uma vida nova. Lembra Jó? Jó falava bem assim: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Daqui a pouco Deus fala bem assim: eu que vou te fazer pergunta e eu não vou te responder nenhuma. Quando você estava, Jó? Onde você estava, Jó, quando os montes foram criados? Aonde você estava, Jó, quando eu medi os céus com a palma da minha mão? Aonde você estava, Jó, quando as estrelas matutinas, os filhos da criação, cantavam na criação do mundo? Aonde você estava, Jó? Sabe o que Jó vai responder? Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe como eu quero terminar essa série com vocês? Entendendo algo. Sua responsabilidade é só confiar num Deus que é soberano. A sua responsabilidade é só confiar num Deus que o relógio está no pulso. A sua responsabilidade é confiar num Deus que vai além da curva. A sua responsabilidade é dizer: Senhor, eu me coloco em Tuas mãos. Querido, quantas vezes a gente não entende? Eu sempre falo, as pessoas acham que às vezes nós que estamos pregando, falando. Terça-feira eu estava com o pastor Dagner e a gente estava partilhando entre nós os nossos problemas, as nossas vidas. E eu falei: como as pessoas acham que às vezes a gente está tão distante dos problemas e a gente está tão dentro, porque não é título que define, nós somos pessoas, caminhamos dentro de um lugar. Então preste bem atenção, mas nós entendemos: é melhor estar nas mãos de Deus do que estar em outro lugar. É melhor confiar na soberania de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa: quando tudo estiver dando errado, você vai falar: vai valer a pena, Senhor. Quando tudo estiver dando errado, você vai dizer assim, ó: não compreendo os teus caminhos,
mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas da fonte. Quem confia aqui, frenético, acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso, e te direi, vai valer a pena. Vai valer a pena, querido. Vai valer a pena. Vai valer a pena, querido. Vai valer a pena. Vai valer a pena, eu creio. Vai valer a pena. Vai valer a pena. E vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena. Continue caminhando. Vai valer a pena. Continue acreditando. Vai valer a pena. Ele te sonda e te conhece. Vai valer a pena. E vai valer. Levante as suas mãos e diga: quando o grande dia. E quando o grande dia. E quando o grande dia chegar e ele Quando eu cantarei, cantarei, nós iremos declarar: Senhor, valeu, Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Ele quer te levar para um próximo nível hoje à noite. Um nível de confiança no controle e na soberania dele. Ei, as pessoas olham para nós, parece estar tudo bem, para todo mundo está tudo bem, mas ele te sonda e te conhece. Isaías 49, ele vai dizer: pode-se uma mãe se esquecer de um filho, eu todavia não me esqueci de